A conferência convidou Lula, mas ele não aceitou. Entendi. Porque durante a conferência aconteceu a cúpula da União Africana. Tá. Agora, eu pessoalmente acho que o Lula poderia ter dado um jeito, porque a conferência foi de sexta a domingo e o encontro da União Africana foi de sexta a sábado. Ele poderia ter participado como última palestra no domingo, mas esse encontro claramente tem um viés ocidental, ou seja, olha para o mundo a partir da perspectiva do Atlântico Norte, teve lá o secretário-geral da OTAN. Então, em Munique, o grande tema foi a invasão russa à Ucrânia. Tá. E a preocupação com os avanços russos territoriais que aconteceram ao longo dos últimos meses. No ano passado, tinha uma percepção de que a Ucrânia talvez até teria a capacidade de expulsar os russos de todo o território ucraniano. Agora ficou claro que, em parte em função da decisão americana, o Partido Republicano está bloqueando mais ajuda para os ucranianos, então eles têm menos munição, etc. Então agora a vantagem militar está com os russos. E durante a conferência, no primeiro dia, o principal opositor russo morreu na prisão. E muitos participantes dessa reunião interpretaram isso como uma mensagem que o Putin, que já falou lá em Munique no passado, mas agora os alemães decidiram excluir os russos em função dessa situação. Tá. A gente sabe do que esse cara morreu? Não, mas ele já foi envenenado no passado, ele tinha sido transferido para uma colônia penal perto do Polo Norte, ou seja, uma situação... Ele reclamou permanentemente de uma situação que é parecida com a tortura, em função de... Enfim, uma série é uma situação muito difícil lá. E a esposa do líder da oposição esteve na conferência de Munique também. E nós estivemos na mesma sala quando chegou a notícia nela. E ela subiu no palco para falar sobre o trabalho do marido que justamente havia falecido naquele momento. Ou seja... Toda a discussão dominado é o Navalny e a esposa chamada Navalny, e naquele momento lá ela se posicionou como alguém que pudesse assumir esse trabalho da oposição russa, que é obviamente muito difícil porque é um regime cada vez mais autoritário. Mas o tema que dominou claramente Munique foi a guerra na Ucrânia. Os europeus se preocupam, obviamente, eles precisam, em função da possibilidade do Trump ganhar, precisam se preparar para um mundo sem proteção americana, porque o Trump já disse que talvez vai tirar os americanos da OTAN, que é a aliança militar que, no fundo, formalizou o compromisso americano de defender os integrantes europeus da OTAN. Isso foi inventado pelos americanos, não foi, a OTAN? Foi uma forma de, a partir da interpretação americana de que, para garantir a paz mundial e também consolidar o domínio americano depois da Segunda Guerra Mundial, seria preciso evitar uma guerra na Europa. Porque a Europa tem tradicionalmente esse problema de que a Alemanha é maior do que os outros, então constantemente pode ter ambições de dominar os outros, mas ela não possui suficiente capacidade para, de fato, dominar. Então constantemente tem essa tensão entre ambições alemãs e a resistência dos outros países que não querem, obviamente, aceitar essa liderança. Então a solução americana foi dizer, sabe o quê? A gente vai cuidar da segurança de vocês e os alemães não terão forças armadas para valer. Então a Alemanha se transformou depois da Segunda Guerra Mundial num país pacifista e dessa forma quem comandou o tema de segurança na Europa desde 1945 foram os americanos. Só que agora, pela primeira vez, um presidente pode voltar ao poder que não quer mais arcar com esse custo. Porque a Alemanha realmente teve aí uma solução maravilhosa para eles, que por 70 anos os caras não tiveram que investir nada em segurança. Então, investir tudo em pesquisa, educação, saúde, infraestrutura. Então, o país se deu muito bem. Para eles foi uma vantagem, né? Você estava falando também aqui que os caras nas Forças Armadas alemãs, os caras se comunicam por fax. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, assim, o que acontece agora? A Rússia invadiu a Ucrânia. Na verdade,
A guerra começou em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma península ucraniana chamada Crimeia. 2022 invade o resto a partir da percepção russa de que as sanções ocidentais já não têm mais a capacidade de destruir a economia russa, porque um mês antes da invasão, o Vladimir Putin fez uma viagem para a China para firmar um acordo de cooperação, basicamente garantindo que a China continuaria apoiando os russos, mesmo se depois de uma invasão russa à Ucrânia, o Ocidente ia impor sanções. E esse cálculo deu certo. Hoje, a Rússia consegue sobreviver, apesar desse bloqueio econômico ocidental contra a economia russa, porque a China, a Índia, o Brasil tem um tamanho hoje que não tinham 20 anos atrás. Porque a Rússia sempre quis, de certa forma, desfazer essa humilhação, na interpretação russa, a humilhação do colapso da União Soviética. Então, esse foi o grande tema em Munique. E os alemães estão passando por uma transformação porque se acostumaram a meio que ignorar o tema de segurança. Então eu lembro que, por exemplo, eu fiz parte da minha primária na Alemanha. Os caras mais burros da turma, a gente falava, não, esse aqui vai pro exército. O cara não serve pra nada. Por quê? Porque as Forças Armadas alemãs não tinham propósito. Era mais para ajudar numa enchente, etc. Mas um general alemão não tem nenhum prestígio social. Muito diferente dos Estados Unidos, né, onde os generais assim são pessoas que têm experiência em confrontos e têm um reconhecimento da sociedade que na Alemanha não possui. A sociedade consegue enxergar neles uma função de verdade, general, né? Agora na Alemanha talvez não. Então assim, essa realidade transformou a cultura alemã, porque há 100 anos atrás, quem moldou acima de tudo a cultura alemã foi a Prússia, um país que antes da reunificação alemã no final do século XIX foi um país pequeno, mas muito militarizado, ultra organizado, porque a liderança política prussiana sabia que a única forma de se defender contra esses países maiores, como a Áustria, a França, era ter uma disciplina sem precedentes. Então a sociedade inteira se organizou como um grande exército. E foi o Bismarck que liderou a reunificação. Então a Prússia teve uma influência grande sobre o que hoje é a Alemanha, o que foi a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial. Só que depois, em função dessa situação geopolítica diferente, a Alemanha se tornou oposto do que era antes uma sociedade que é quase anti-militar, que não quer saber do assunto. Isso eu acho que é super importante, porque a situação geopolítica na qual um país se encontra molda a cultura do país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está tão longe de qualquer tensão real que não é uma sociedade militarizada, no sentido de as Forças Armadas, eles às vezes preocupam por outros motivos, porque têm ambições políticas, etc. Mas não é que um general brasileiro precisa informar a sociedade sobre o risco de uma invasão da Bolívia ou não sei o quê. Então o assunto também, aqui no Brasil, também é uma sociedade que não conversa muito sobre esse assunto. Não faz parte da nossa cultura a guerra, por exemplo. Então, assim, os alemães agora, e o ministro da Defesa esteve lá em Munique, já vou falar sobre a Índia, né, porque lá a visão é totalmente diferente. Ele anunciou lá em Munique que a Alemanha pode ter que aumentar seus gastos em defesa em função dessa insegurança que a Alemanha tem, essa incerteza devido à ambiguidade dos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar uma parada aqui rapidinho antes da gente ir para esse caminho, que você estava falando sobre o lance da Rússia conseguir sobreviver, apesar das sanções, com tranquilidade, por causa dos parceiros maiores e tal. A Europa sofre mais com a Rússia, né, com essas sanções? Eu acho que a longo prazo a Rússia também sofre, porque ela precisa... Ou seja, a curto prazo agora a Rússia transformou sua economia numa economia de guerra. Isso quer dizer que muita coisa de planejamento de longo prazo, de educação em formação de quadros para tecnologias, pesquisa que possa produzir resultados mais de longo prazo, tudo isso foi cancelado. A Rússia agora investe 7% do seu PIB na área de defesa, mais do que na área social. Então, assim, por enquanto funciona, mas pagará um custo muito alto depois, porque vai inviabilizar a diversificação da economia russa, porque a Rússia tem um problema há muito tempo. Ela é dependente, ela é boa, acima de tudo, na área bélica,
tem uma indústria bélica muito sofisticada, exportação de petróleo e gás e alimentos. Em função da mudança climática, a Rússia tem uma grande vantagem, porque grandes territórios russos, onde não dava para fazer nada, em função congelado. Exato. Agora, aos poucos, a Rússia pode plantar. Então, ela já virou o principal exportador do mundo de trigo. E com o passar do tempo, as áreas onde a Rússia pode plantar trigo vão aumentar muito. Então a Rússia é um dos principais países que vai se beneficiar pra caramba que doideira, da mudança climática, inclusive porque pode acessar com mais facilidade todas as regiões do norte para questões logísticas, etc.